Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E convido a igreja para abrirmos juntos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler no capítulo 6, versículo 12 ao 20. Para aqueles que nos visitam e que nos acompanham através do canal da nossa igreja, nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios e já ministramos 15 pregações desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo dessa carta, e hoje nós estaremos vendo aqui capítulo 6, verso 12 ao 20. O tema da mensagem desta noite será: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, nós vamos estar vendo aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Eu estou usando a King James atualizada. Então, vamos acompanhar aqui a palavra do Senhor. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam ter acesso ao texto sagrado. Diz assim, 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, e pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, nos oriente, nos edifique em mais um momento de exposição da palavra de Deus. Curva a sua fronte e ore ao Senhor. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra viva, eficaz, mais penetrante e cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Palavra que vai no mais profundo do nosso ser. Então, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa trazer luz à minha mente, discernimento ao meu coração, intrepidez à minha alma, para que eu possa ministrar esta palavra com fidelidade, na autoridade e no poder do Teu Espírito Santo, e aplicar essa palavra à minha vida e à vida da Tua igreja. Que haja salvação neste lugar,
que haja libertação, cura, transformação para a glória do teu nome. É em Cristo Jesus que eu te oro, pedindo a iluminação necessária, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar esse texto e extrair dele as lições que são necessárias e importantes para as nossas vidas. O tema da mensagem, conforme nós já anunciamos, é: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Está claro aqui no texto, na perícope que nós acabamos de ler. Para a gente entender esse texto, 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, a gente precisa destacar algumas coisas à guisa de introdução para ficar claro o texto à medida que formos lendo. Primeiro, esse texto aqui, ele faz parte do segundo bloco temático da carta. O primeiro bloco, os 4 primeiros capítulos, que tratava das divisões. O segundo bloco, capítulos 5 e 6, que trata da disciplina na igreja. Paulo, ele está tratando de assuntos que carecem de uma postura disciplinar da igreja. São 3 assuntos básicos. Primeiro assunto, o caso de incesto, que um jovem estava indo para a cama com a mulher do seu próprio pai. Ele tratou no capítulo 5. Segundo assunto, nós tratamos hoje pela manhã, capítulo 6, 1 a 11, irmãos levando outros irmãos da igreja para os tribunais pagãos, e Paulo tratou disso. E agora, capítulo 6, 12 ao 20, Paulo está tratando de um problema que, à luz do texto como um todo, nós percebemos que era frequente naquela comunidade, naquela igreja, e a carta como um todo vai deixar isso claro. Qual era o problema? Membros da igreja de Corinto, pessoas crentes em Jesus Cristo, mas que ainda estavam vivendo na prática da imoralidade. Ainda estava vivendo na prática de pecados sexuais terríveis. Não só aquele jovem do capítulo 5, que Paulo começou a falar sobre aquela imoralidade tal, que nem entre os pagãos ele tinha visto, mas outros membros da igreja de Corinto continuavam na prática da imoralidade. Por isso que Paulo, parece que ele tinha abandonado o tema da imoralidade, quando ele faz esse parênteses entre o capítulo 5 e o capítulo 6, verso 12, quando no 6, 1 a 11, ele tratou da questão dos litígios entre irmãos, mas ele volta imediatamente ao assunto da imoralidade. E é esse o link. Ele tratou de uma imoralidade tal na igreja de Corinto no capítulo 5, abriu um parênteses, tratou das questões judiciais na igreja e volta a tratar do assunto de imoralidade sexual, problema de porneia na igreja de Corinto. Mas outra coisa que a gente precisa destacar para poder entender esse texto é o contexto da cidade de Corinto. Veja, eu já destaquei aqui, e eu não posso entrar em detalhes, é só você voltar às mensagens, ir lá, principalmente na primeira mensagem, mas eu já destaquei aqui como era a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade importantíssima no contexto da época, uma cidade portuária, uma cidade que tinha 2 portos, isso era raro naquele contexto, uma cidade que tinha um fluxo de gente oriunda do mundo inteiro, havia um intercurso e um intercâmbio comercial muito grande na cidade de Corinto, e onde tem gente, tem riqueza, tem estrangeiros, tem tudo que uma cidade grande tem, existe também a prática de imoralidade. Então, Corinto era uma cidade promíscua. Havia gente de todo mundo indo e vindo na cidade de Corinto,
riqueza muito grande naquela cidade, marinheiros vindo do mundo inteiro, e havia ali promiscuidade terrível. Sem falar na chamada prostituição cultural. O que é isso? Em Corinto você tinha os templos religiosos em homenagem à deusa do amor, Afrodite, e a Apolo, que era o deus que era homenageado, tendo em vista a beleza masculina. E o templo de Afrodite, dizem os estudiosos, que ficava no centro de Corinto, que era um monumento muito grande. Havia no templo de Afrodite, a deusa do amor, pelo menos 1000 prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que se prostituíam, se vendiam para os visitantes, os turistas, e com isso estavam arrecadando dinheiro para o templo da deusa e também encenando aquelas festas ou costumes dos cultos que dizia respeito à fertilização da terra. Então, você tem ali essa prática de uma prostituição cultural. E muitos dos membros da igreja de Corinto vieram desse contexto, vieram desse mundão e dessas práticas religiosas que envolvia sexo, que envolvia promiscuidade, que envolvia relacionamento imoral. O problema é que alguns haviam deixado essas práticas e outros não. Alguns, quando se converteram, quando o evangelho chegou na vida deles, eles abandonaram completamente esses cultos, mas outros não. Eles continuavam, até por uma questão social, frequentando os templos pagãos. A gente vai ver isso mais claramente no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Irmãos que saíram daquele mundão, mas por uma questão social, por uma questão de relacionamentos, por uma questão cultural, por uma mentalidade grega, ainda continuava frequentando os templos e as suas festas, os seus bacanais, as suas reuniões. E aí eles iam para os templos de Afrodite, de Apolo, outros e outros templos, ou para aquelas festas que aconteciam na cidade de Corinto, e lá eles comiam comida sacrificada aos ídolos, eles se embriagavam naquelas festas e depois eles estavam se deitando com as prostitutas sem nenhum problema. E no domingo estava na igreja, adorando o Senhor, participando da ceia, como se nada estivesse acontecendo. É claro que o que está por trás aqui é uma mentalidade grega, que a gente vai ver à medida que for expondo o texto. Porque os gregos, eles tinham uma coisa chamada dualismo. O que é o dualismo? Na filosofia grega, existia essa ideia dualística, ou seja, os gregos dividiam matéria e espírito, o corpo e a alma. O espírito, a alma, é algo bom. A matéria, o corpo, é algo ruim, é mau. E se eu faço essa dicotomia, esse dualismo, eu vou cair em dois extremos, em dois erros extremamente comuns, que um Paulo vai tratar aqui no capítulo 6 e o outro Paulo vai tratar no capítulo 7, que nós vamos ver domingo que vem. O primeiro extremo é, se o espírito é que é bom, se a alma é que é boa, é imortal, e eu tenho que me preocupar com ela, e a matéria, o corpo, é algo ruim, aquilo que eu faço com o corpo não me interessa. Não interessa a ninguém, porque essa matéria aqui, Deus não quer saber dela, ela vai ser destruída. Então, qual o problema de comer, beber? Qual o problema de fazer sexo?
Qual o problema de usar o meu corpo da forma como eu quiser? Tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Eu posso fazer o que quiser com esse corpo, porque esse corpo aqui a terra vai comer. É um extremo. O extremo da libertinagem, da licenciosidade, de tratar a matéria como algo ruim, e aí liberou geral. É o que Paulo vai tratar aqui. O outro extremo dessa mentalidade grega é o ascetismo. Ou, se o corpo, se a matéria é algo ruim, então eu preciso subjugar esse corpo e eu não posso fazer com ele nada que seja bom, que dê prazer, algo que satisfaça esse corpo. Porque esse corpo é ruim, ele tem que ser subjugado. Então, tudo que for bom para o corpo, eu desprezo. E aí, no capítulo 7, havia um grupo na igreja, irmãos e irmãs, que estava caindo nesse outro extremo, ao ponto de casais, casados da igreja, dizer assim: nós não precisamos fazer sexo, porque sexo é coisa ruim, então não vamos se relacionar sexualmente. Vamos se dedicar à oração, à leitura da Bíblia, às coisas espirituais. Sexo é coisa ruim, é coisa da carne, é do corpo. Os dois extremos são errados e Paulo vai tratar sobre eles nesses dois capítulos. Mas voltando aqui para o capítulo 6, versos 12 ao 20, então esse é o ponto. Havia uma mentalidade grega de que a carne, o corpo, é ruim. Os gregos chamavam o corpo de a prisão da alma ou o caixão da alma. Era essa a visão grega em relação ao corpo. E por último, para a gente poder ler o texto, é que a igreja de Corinto, e alguns estudiosos entendem que esse é o ponto fundamental, aprendeu do apóstolo Paulo que em Cristo nós somos livres. Lembra de Gálatas capítulo 5? Vocês já são livres em Cristo. Vocês já estão libertos em Cristo. Se eu sou salvo em Cristo, e se eu sou livre em Cristo, se eu sou salvo pela graça de Deus, não por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas pela graça de Deus, então um grupo da igreja começou a pensar assim: se a salvação é pela graça, se eu sou livre em Cristo, o que eu faço com o meu corpo não tem problema algum. Qual o problema de se relacionar com a prostituta? Qual o problema de ir para uma festa mundana, beber até cair, comer comida sacrificada aos ídolos? Qual o problema de depois ficar com uma pessoa? Qual o problema? Era essa a situação. E se for esse o fundamento, eles entenderam errado o apóstolo Paulo, porque a graça de Deus, a nossa liberdade em Cristo, não nos dá ocasião para pecar. Não nos dá. Então vamos olhar o texto e começar a tirar dele aqui algumas lições para a nossa vida. A primeira coisa que chama a atenção aqui é esse versículo 12. Esse texto aqui ele está dividido em 3 partes, do 12 ao 20, em 3 partes para a gente entender melhor. Primeiro, do 12 ao 14, do 15 até o 17 e 18 ao 20. E neste parágrafo, meus irmãos, Paulo vai mostrar o entendimento bíblico, teológico, paulino, que é inspirado pelo Espírito Santo a respeito do nosso corpo. Toda a teologia bíblica a respeito do corpo, Paulo vai trabalhar aqui, de forma inspirada pelo Espírito Santo. E a gente precisa olhar para esse texto para a gente não cair nos extremos, nem do liberou geral, nem tampouco do ascetismo, de privar o nosso corpo de coisas boas. Porque você pensa que essa questão ficou lá entre os gregos? Não, está entre nós. Tem crente que acha que o que ele faz com o corpo não tem problema nenhum, porque, afinal de contas, Deus só quer o coração, Deus só quer a alma, e aí, a maneira como se veste, o que faz com o corpo não está nem aí.
Ou tem aqueles que vão para o outro extremo de dizer assim, não, eu já sou crente em Jesus Cristo, já sou salvo em Jesus Cristo, então eu não posso mexer com nada para o corpo, eu tenho que me preocupar com minha alma. Esse corpo veio aqui, a terra vai comer. Você já viu gente dizendo isso? A gente precisa ver a teologia correta, bíblica, sobre o corpo. Então a primeira parte, verso 12 ao verso 14, vamos ler aqui para a gente ir internalizando. Diz assim, verso 12 ao 14. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. O que Paulo está dizendo aqui? Vamos procurar entender o texto. Primeira coisa que deve chamar a minha e a sua atenção, e eu sei que os irmãos aqui têm versões da Bíblia das mais diversas, mas se você tiver, por exemplo, com a NVI, com a NVT, outras versões mais modernas, ou a própria Nova Almeida atualizada, você vai ver que essa frasezinha, tudo me é lícito, ou tudo me é permitido, ela está entre aspas. Tem alguém aqui com a Bíblia com a versão assim? Aqui. Ela está entre aspas. Por quê? Porque esse slogan aqui não é Paulo falando. A ideia aqui é que essa frase é uma frase dos coríntios, dos irmãos de Corinto. Então, se você gosta de marcar sua Bíblia e estudar, você vai colocar entre aspas essa frasezinha aí. Tudo me é permitido, ou tudo me é lícito. Aqui na minha versão diz assim, todas as coisas me são permitidas. Então, bota entre aspas. A NVT, se eu não estou enganado, diz assim, vocês dizem, tudo me é permitido, ou tudo me é lícito. Ou seja, são os coríntios que estão falando. Eles estão dizendo, tudo me é lícito, ou todas as coisas me são permitidas. Aí Paulo diz assim, mas, olha o contraste, olha a adversativa aí, mas nem todas são saudáveis. Está dando para entender? Os coríntios estão dizendo assim, tudo me é lícito, tudo me é permitido. Aí Paulo diz, mas nem tudo convém. Nem tudo é saudável. Aí eles dizem assim, na minha versão aqui, todas as coisas me são permitidas. Aí Paulo diz, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Esse é o slogan. E eu sei que você, se não ouviu, ou se você nunca pensou sobre isso, mas você precisa ver que é o que domina a cultura pós-moderna. Qual era o slogan dos crentes de Corinto que estavam vivendo no pecado? Paulo, tudo me é permitido. Se eu sou crente em Jesus e eu sou livre, eu sou livre. Tudo me é permitido. Tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. São eles falando. E Paulo não nega que tudo é permitido, ou tudo é lícito para o crente, mas ele diz assim, mas nem todas as coisas convêm, ou são saudáveis. Ele está dizendo, sim, igreja de Corinto, ou irmãos aí em Corinto, vocês estão dizendo que tudo lhes é permitido, mas eu digo para vocês que nem tudo convém, nem tudo é saudável. Há um limite. Segundo,
tudo me é lícito realizar. Aí Paulo diz, mas eu não permitirei que nada me domine. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, porque essa filosofia, ela não ficou lá no primeiro século. Ela chega nos nossos dias. É a filosofia hedonista, do prazer, de que, qual o problema? Se me dá prazer, se me satisfaz, se eu gosto, qual o problema, Paulo? Tudo me é permitido. Tudo é lícito para mim. Se dá prazer, se eu gosto, qual o problema? Eu sou livre. Aí Paulo diz, duas coisas vocês têm que levar em consideração. Primeiro, é que há coisas que não convêm, apesar de serem lícitas, de não serem pecados, mas não convém. E outra, eu não me deixarei dominar por nada. Há duas linhas de interpretação aqui extremamente interessantes desse texto. A primeira é que Paulo está dizendo assim, olha, existem determinadas coisas que não convêm. E eu não vou me permitir ser dominado por elas. Apesar de serem permitidas, lícitas, eu não vou me deixar dominar por elas. Por exemplo, é lícito comer? É. Mas quando você é dominado pela comida, você cai em quê? Em glutonaria. Então Paulo estaria dizendo assim, é permitido comer, mas eu não vou ser dominado pela comida. A outra ideia aqui seria que Paulo estaria dizendo assim, meus irmãos, essa cultura, essa visão, esse pensamento de liberdade, porque a ideia aqui do texto que os coríntios estavam dizendo é, eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou livre, tudo me é lícito, tudo me é permitido. Eu faço o que eu quiser. Aí Paulo diz assim, essa ideia de liberdade que vocês estão arrotando, na verdade, eu não me deixarei dominar por isso, porque essa própria ideia de liberdade é algo que nos escraviza. A pessoa, ela acha que é livre, ela acha que faz o que quer, ela acha que quando dá vazão aos seus prazeres, aos prazeres da carne, aquilo que o corpo está pedindo e ela liberou geral, ela diz assim, tudo me é lícito, tudo me é permitido, eu faço o que eu quero da minha vida, eu sou livre. Paulo está dizendo, não, na verdade você é escravo. Você é escravo dessa liberdade que você está achando que tem. A pessoa livre de verdade é aquela que diz assim, eu posso tomar isso aqui ou não posso tomar. Mas a outra, ela não consegue, por exemplo, deixar de beber a noite toda e ela está dizendo que faz aquilo porque é livre. Paulo disse, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, e eu também não me deixarei dominar por coisa alguma, nem mesmo por esse ideal, por essa ideia de uma liberdade que vai me levar à libertinagem e a dar vazão ao meu corpo. Está dando para entender aqui a lógica da argumentação de Paulo e daquele povo? Eles falam, Paulo rebate. Eles repetem a argumentação, Paulo rebate mais uma vez. Aí eles mudam o argumento. Saiu do tudo me é lícito, do tudo me é permitido, para o seguinte argumento que é muito forte. Ora, Paulo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro.
E aqui tem um problemazinho de tradução, porque essa segunda parte do texto, mais uma vez, se pergunta se é Paulo ou os coríntios. A primeira parte a gente sabe que não é Paulo que está falando, porque é um argumento deles, daquele grupo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Aí o texto diz: Deus, no entanto, destruirá tanto um como o outro. Então, algumas traduções dão a entender que essa frase aqui, Deus destruirá tanto um como o outro, é Paulo respondendo a essa premissa. Outras traduções, como a que eu estou utilizando, entende que essa frase ainda faz parte da argumentação dos coríntios. E eu, após estudar o texto, ler os comentários, eu acho que ainda faz parte, que a argumentação de Paulo vem depois. Porque olha a lógica aqui qual é. Lembre-se que a questão aqui é a imoralidade sexual. Crente que está indo para os templos pagãos, para as festas na cidade de Corinto, e bebiam, comiam e se relacionavam com prostitutas. E Paulo está dizendo que não pode. Aí eles vão usar um argumento natural. Qual é o argumento? Paulo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. E aí eles estão dizendo, e Deus vai destruir tanto um como o outro. É uma possibilidade. O que é que eles estão dizendo aqui? Ora, existe coisa que é feita para outra. Existe um estômago que Deus fez para os alimentos e existe os alimentos para o estômago. Então, qual o problema de eu comer o que eu quiser? Eu tenho um estômago. Existem alimentos. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Qual o problema de comer o que quiser? E detalhe, aí poderia ser eles mesmos falando, e eu acredito que seja. Deus vai destruir tanto um como o outro. Se Deus vai destruir tanto o estômago como os alimentos, não existe alimento proibido, não existe problema em comer do que quiser, porque isso vai se acabar aqui mesmo. Está vendo a lógica da argumentação? Se for Paulo falando aqui a segunda parte, o que Paulo estaria era rebatendo o argumento deles. O estômago é para os alimentos e os alimentos para o estômago. Aí Paulo diz, mas Deus vai destruir tanto um como o outro. Só que eu entendo que a coisa está junta e que Paulo vai falar agora. Que a argumentação deles é muito interessante, é forte. Ora, eu tenho um estômago, está ali o alimento. O meu estômago é para esse alimento é para o meu estômago. E Deus vai destruir isso aqui. Então, por que eu vou me privar de alimento? Por que eu vou me privar de comer uma comida saborosa, se no final isso vai ser destruído? Mas onde é que está a sutileza da argumentação? E onde é que está aqui a seta maligna que ainda hoje é utilizada? É que Paulo vai dizer assim, olha como é que o texto diz. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um como o outro. Aí Paulo diz, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha a argumentação de Paulo. Porque a lógica desses libertinos em Corinto, e que acontece ainda hoje, é o seguinte. Essa é a lógica. Paulo, existem coisas que são naturais. Ou seja, além de eu entender que tudo me é lícito, que tudo me é permitido, que eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu tenho necessidades naturais que o próprio Deus criou. Então, eu tenho um estômago que necessita de alimento e existe alimento para o estômago. E aí a consequência lógica
eu tenho um corpo que tem necessidades sexuais e Deus criou outra pessoa que também tem necessidades. Então, nós nos completamos. Então, o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Qual o problema da relação sexual? Está vendo a lógica? Uma vez eu tive que aconselhar um irmão que ele dizia o seguinte: não, pastor, não existe problema do homem se relacionar sexualmente. Sexo é uma coisa natural do ser humano. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, o homem tem necessidades, a mulher tem necessidades, e qual o problema de satisfazer as suas necessidades? Ou seja, Deus fez o estômago, e tem hora que o estômago está com fome, tem necessidade de alimento, eu vou e dou alimento para o estômago. Deus fez o meu corpo, Deus me deu órgãos sexuais, Deus me deu hormônios, Deus me deu uma estrutura que necessita do sexo. Então, qual o problema? E quantos pais, quantas mães, eu não estou falando de descrente não, estou falando de crente. Quantas mães que dizem assim: meu filho é homem, meu filho tem necessidades físicas, biológicas, qual o problema? Uma vez eu tive que aconselhar uma mãe que ela dizia assim: olha, pastor, meu filho pré-adolescente, eu mesmo compro os preservativos para ele e digo: olha, o importante é você se cuidar. Crente. Aí Paulo diz: essa lógica de vocês não está correta. Ok, os alimentos são para o corpo e o corpo para os alimentos ou para o estômago? Sim, mas o nosso corpo não é para a imoralidade. Quando Deus fez o meu corpo, não foi para que o meu corpo fosse usado para a prática de imoralidade sexual. Quando Deus fez o meu corpo, Ele fez o meu corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ou seja, esse silogismo, essa lógica, essa argumentação de vocês, para aqui. Para aqui. E abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, cuidado com lógica. Nem tudo que é lógico do ponto de vista divino. Cuidado com a lógica. Cuidado com as premissas erradas. Cuidado com esse silogismo que muitas vezes a gente usa e a nossa mente usa como defesa para justificar os nossos pecados. Era isso que estava acontecendo aqui. Lembre-se que Corinto é uma cidade grega, com escolas de filosofia. A filosofia é importante, é uma bênção, sim, o conhecimento é fundamental, mas a gente precisa ter cuidado para não estar usando a lógica sem a premissa bíblica, a teologia bíblica. Logicamente falando, o argumento está certo. Logicamente e humanamente. O estômago é para os alimentos para o estômago. Deus me fez com um corpo que tem necessidades físicas, sexuais. Deus fez a mulher também com um corpo que tem necessidades físicas e sexuais. Então, do mesmo jeito que quando eu estou com fome, eu vou num restaurante e como e satisfaço a minha fome, se eu estou com necessidade sexual, eu também encontro uma pessoa, me relaciono com ela, ela vai para a casa dela, eu vou para a minha e vamos viver a minha vida. É essa a lógica do mundo. Mas a lógica de Deus, o que Paulo diz, vocês dizem, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Aí Paulo, mas o corpo, ou seja,
não venha com essa lógica até chegar no corpo. Por quê? Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, meu querido irmão e minha querida irmã, quando Deus lhe deu um corpo, não foi para você satisfazer esse corpo do jeito que você quer. Esse seu corpo foi feito para o Senhor, para a glória do Senhor. E ele vai terminar dizendo: glorificai a Deus com o vosso corpo. Destruiu a argumentação dos coríntios. Porque a argumentação deles, a lógica, era: o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Paulo diz: nada disso. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ou seja, quando Deus fez o nosso corpo, Deus não fez necessariamente o nosso corpo para a relação sexual. Deus fez o nosso corpo para glorificar a Ele, em primeiro lugar. E um detalhe que tem aqui, que é essa premissa, e depois Paulo vai destrinchar isso aqui, e que intriga os estudiosos. Porque veja o que o texto está dizendo, meus irmãos. O corpo é para o Senhor. É fácil de entender, né? Ou seja, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o corpo humano, Ele fez para Ele, para a sua glória, que é o que Ele vai dizer no final. Mas o que Ele quer dizer quando Ele diz assim: e o Senhor é para o corpo? O que isso quer dizer? Isso intriga os estudiosos, porque o que Paulo estaria dizendo aqui é que quando Deus criou o corpo humano, Deus criou esse corpo, e nesse projeto aqui de Deus, já estava em vista o seu Filho Jesus Cristo, que teria um corpo humano. Então, nós fomos criados, o corpo foi criado, o homem foi criado para o Senhor, mas o Senhor existe para um corpo, ou seja, Jesus Cristo iria assumir um corpo humano. E Jesus Cristo está em carne, em corpo, Ele assumiu um corpo para todo sempre. É isso que Paulo quer dizer. Ou seja, os anjos não têm corpos, eles são seres criados por Deus, eles têm liberdade, eles têm inteligência, eles têm capacidades, mas eles não têm corpo. Mas o homem foi criado com um corpo. E esse corpo do homem foi criado para a glória de Deus. Mas não só para a glória de Deus. Quando Deus criou o corpo do homem, Deus já estava nos planos dele, na eternidade, Ele já estava determinando que o seu filho teria um corpo. Ou seja, quando Ele criou o corpo, Ele estava criando o corpo para o seu filho. E aqui Paulo destrói toda essa filosofia que despreza o corpo humano, que olha para a matéria como sendo má, que olha para o corpo como sendo algo ruim, que olha para a humanidade ou para o corpo como a prisão da alma. Ou seja, aquela filosofia grega em relação à matéria cai por terra aqui. Ele está destruindo toda essa filosofia grega. Os gregos não conseguiam entender como é que Deus pode assumir matéria, corpo humano. Se a matéria é má, como é que Ele pode assumir a matéria? Mas Paulo está dizendo que o Senhor criou o corpo, porque esse corpo é para o Senhor. E aí, ele vai usar outro argumento para a gente ir para a segunda parte. Ele vai dizer assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Qual é o argumento aqui, meus irmãos? Vocês estão comigo? Qual é o argumento? Eles disseram assim: olha, Paulo, o estômago é para os alimentos e os alimentos para o estômago. A consequência lógica do argumento deles, onde é que eles querem chegar?
é que o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Aí Paulo diz, sim, o estômago é para os alimentos para o estômago, Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Porém, o corpo é para o Senhor, ou seja, não é para a imoralidade sexual, e o Senhor é para o corpo. E diferente do estômago ou dos alimentos que vocês estão dizendo que Deus vai destruir, e de fato vai destruir, o corpo não se destina à destruição, mas à ressurreição. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa linda o que Paulo está dizendo aqui. Porque na mentalidade grega, na mentalidade daqueles irmãos, é o seguinte, o corpo, a matéria, vai ser destruído. Se vai ser destruído, o que eu faço com esse corpo não interessa. Você já viu aquela lógica? Menina, olha, tu vai ficar para titia, viu? E outra coisa, a terra vai comer, viu? Se você não usar, a terra vai comer. E aí a pessoa, ela está usando uma mentalidade que não é bíblica, é grega, é mundana. Porque está dizendo assim, olha, a terra vai comer isso aqui, então o que eu faço com isso aqui, com o meu corpo, não tem problema nenhum. Então usa logo, meu irmão, porque a terra vai comer, vai ficar velho, vai cair, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí a pessoa diz assim, é mesmo, viu? É mesmo, o tempo está passando, isso aqui é matéria mesmo, a terra vai comer, então vou liberar geral. Aí Paulo está dizendo, não. O corpo, quando foi criado, ele foi criado para o Senhor e o Senhor para o corpo, e assim como Deus ressuscitou Jesus, ele ressuscitou em quê? Em corpo, em carne. O corpo dele foi glorificado, sim, mas é o corpo de Jesus. Ele está em carne. Ele ressuscitou o Senhor em corpo e nos ressuscitará. Daí o credo apostólico diz o quê? Creio na ressurreição do corpo. A argumentação de Paulo é, não caia nessa de que a terra vai comer e por isso você tem que liberar geral para a sexualidade, porque Deus se importa tanto com o seu corpo não vai ser destruído eternamente, como o argumento anterior, que Deus resolveu ressuscitar Jesus Cristo em corpo e Ele vai ressuscitar você também, ou seja, nós estaremos para sempre reinando com o Senhor em corpo, alma e espírito. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Porque, sem querer, nós somos mais gregos do que cristãos. Nós somos mais filosóficos do que bíblico. Porque a gente defende, por exemplo, e em parte está certo, a imortalidade da alma, a existência eterna da alma. Sim, meu irmão, mas não é só a alma que vai viver eternamente com o Senhor, não. É o meu corpo que vai ressuscitar. Então, Deus se importa com o meu corpo. Então, cuidado quando você está fazendo essa dicotomia ou esse dualismo entre alma e corpo, entre espírito e corpo. E aí a alma você valoriza, o corpo não. E a gente vai ter implicações disso lá na frente. Paulo está dizendo, cuidado com essa argumentação. Eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, será que mudou o argumento nos dias atuais? O homem não mudou, o homem é o mesmo. A lógica é a mesma. Como é que a turma aí defende a promiscuidade, a prostituição, o pecado rolando solto? Primeiro, eu sou livre, tudo me é permitido, tudo me é lícito, eu faço o que eu quiser da minha vida. Segundo, necessidade natural. Assim como eu tenho necessidade de alimento, eu tenho necessidade de sexo. Tenho culpa se Deus me fez assim, com necessidade?
E é uma necessidade que eu não consigo não satisfazer. Porque é algo natural. E tem mais um detalhe. Isso tudo vai acabar mesmo. A terra vai comer, o tempo está passando, e eu preciso dar vazão aos desejos da minha carne. Paulo diz, não, cuidado com isso. Cuidado com essa mentalidade. Aí, como ele fez essa afirmação teológica, que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo, e ele argumentou dizendo que Deus ressuscitou Jesus e nos ressuscitará igualmente, ou seja, Deus se importa com o meu corpo a ponto de vai morrer, vai para a terra, mas um dia o Senhor vai trazer esse corpo de volta e eu vou estar para sempre com ele. A partir de agora ele vai argumentar e ele vai defender uma teologia do corpo. E isso aqui é fundamental para nós, meus irmãos e irmãs. Olha como é que ele diz, versículo 15 até o verso 18. Ele diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Olha como é que Paulo agora vai argumentar contra a prática da imoralidade, do sexo ilícito, da prostituição no meio do povo de Deus, fazendo uma teologia do corpo. Ele disse que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Aí ele diz mais uma vez, não sabeis? Nesse capítulo 6 tem 6 vezes essa expressão, não sabeis, não sabeis, não sabeis? Vocês não sabem, igreja de Corinto, que os vossos corpos são membros de Cristo? Que vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês são membros do corpo de Cristo? Aí ele diz, tomaria eu os membros de Cristo e uniria a uma prostituta? E a resposta é, de forma nenhuma. Como é que eu posso pegar um membro do corpo de Cristo e unir esse membro do corpo de Cristo a uma prostituta? De forma alguma. Aí ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu os membros de Cristo e os uniria a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Ele cita Gênesis 2:24. O que ele está dizendo é, olha a lógica de Paulo, para combater a prática desse pecado. Quando você se converteu, você se tornou um membro do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está em Cristo. E ele vai detalhar mais agora. Quando você se deita com uma prostituta, com alguém que não é a sua esposa, que não é uma serva de Deus, mas é, além de idólatra, pagã, é uma prostituta. Quando você se deita e se relaciona com ela sexualmente, você se tornou uma só carne com ela. Gênesis 2:24. Aí ele está dizendo que você pegou um membro de Cristo e você tornou uma só carne com aquela prostituta. Mas olha a lógica de Paulo agora. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com
Ele. Qual é o ponto aqui, meu irmão? E aqui a coisa complica. Se você é crente, você é um com Jesus. Você está unido a Cristo. É a união mística com Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você está unido a Jesus. Só que você resolve se deitar com uma prostituta. Você se tornou um só corpo com ela. Qual é a consequência lógica que Paulo está dizendo? Você está levando Cristo para aquela relação. É como se Cristo estivesse se deitando com uma prostituta. Porque você está em Cristo, você é membro do corpo de Cristo, e na hora que você se deita com a prostituta, é como se Cristo, que está em você e você está nele, ele estivesse se deitando com aquela prostituta. É claro que muitos exegetas vão dizer que Paulo está usando aqui um exagero terrível, porque ou você está unido a Cristo ou você está unido a uma prostituta. As duas coisas não tem como acontecer, mas a imagem aqui é terrível. Conta-se que um pastor estava num tribunal eclesiástico julgando um irmão que tinha caído em pecado. E na hora das perguntas, o pastor fez uma pergunta emblemática para aquele jovem. Meu irmão, quando você se deitou com aquela prostituta, você não se lembrou de mim? E o jovem ficou intrigado. Ora, como é que eu ia me lembrar do senhor? Disse, meu irmão, nós somos um em Cristo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando você foi e se deitou com aquela prostituta, você me levou para aquela relação. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Você está vendo como o pecado é sério? Que quando um membro cai, ele está levando a igreja com ele, porque nós somos um com ele. Mas não é só a igreja que ele está levando, não. O que Paulo está dizendo aqui é que, por ele estar unido a Cristo, ele está levando Cristo para aquela relação. E a pergunta de Paulo é, pegaria eu os membros de Cristo e uniria com a prostituta? Você consegue imaginar Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, santo, puro, perfeito, indo para um templo pagão, ou para um motel, ou para uma festa promíscua, encher a cara e se deitar com prostitutas? Você consegue imaginar isso? Talvez você fique assim horrorizado, né? Mas toda vez que um crente faz isso, ele está levando Cristo, ele está levando a igreja, ele está levando os outros membros do corpo de Cristo. Por isso que Paulo está sendo tão duro. Então, ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Se nós estamos em Cristo, se nós somos um em Cristo, nós deveríamos pensar 1000 vezes em cair em um pecado como esse, porque Cristo está indo para ali. Há um clássico da literatura evangélica que eu queria recomendar para você. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro é um livro que todo crente precisaria ler. Tem gente que critica alguns exageros, algumas coisas, mas a lógica do livro é fundamental. A lógica do livro é o seguinte: se Jesus
estivesse aqui hoje, na sua pele, ele faria o que você está fazendo? Toda vez que você for fazer alguma coisa, pergunte, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Você vai sentar para assistir a televisão, um filme, uma série na Netflix. Você consegue imaginar Jesus assistindo aquela série? Se você não consegue, você não deveria assistir. Você vai para determinados lugares. Você consegue imaginar Jesus ali naquele lugar que você está? Se você não consegue imaginar, você não deveria estar ali. Essa é a lógica. Você vai dizer determinadas palavras. Você consegue enxergar Jesus dizendo aquelas palavras que você está dizendo? Aquelas piadas que você está contando? Se você não consegue, você não deveria fazer aquilo. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos unidos a Cristo. Detalhe, meu irmão. Toda vida que você senta para assistir as suas séries na Netflix ou diante do computador, Jesus está com você. Sua mulher pode não estar. Seu marido pode não estar, minha irmã. Mas Jesus está com você. E Ele está assistindo o que você está assistindo. Toda vez que você abre o seu celular, Ele está ali vendo o que você está vendo. É essa a lógica de Paulo. E se você sai com uma prostituta, você está levando Cristo para aquela relação. Caminhando para a conclusão, vamos ver aqui a última parte do texto que Paulo está colocando para nós. Qual é a consequência lógica do que Paulo acabou de dizer? Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Ele está se dirigindo à igreja de Corinto, aos jovens daquela igreja, aos irmãos daquela igreja, que estavam indo para os templos pagãos ou para as festas de Corinto e se relacionando com prostitutas e que usaram toda essa argumentação lógica barata. E ele está dizendo, fujam da imoralidade sexual. Fuja. Você já parou para pensar que a Bíblia não manda fugir do diabo? A Bíblia diz, resistir ao diabo. Detalhe, dizer o texto completo. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não vá resistir o diabo sem antes estar sujeito a Deus, que você se quebra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, esteja debaixo das asas do Senhor, da proteção do Senhor, aí resiste o diabo e ele foge de você. Agora, toda vez que a Bíblia fala de sexualidade, de porneia, a Bíblia diz assim, fuja, dê no pé. Fuja dos desejos da mocidade. Fugir da imoralidade. Lembra de José? A mulher estava lá tentando ele. José balançou, meu irmão, porque José era homem. Se alguém está dando em cima de você, meu irmão, e você não sente nada, você está precisando de um tratamento seríssimo. Se você não se sente atraído, meu irmão, ou minha irmã, vamos falar aqui o português bem claro. Se o seu corpo não tem esse tipo de atração, você está precisando de um tratamento aí seríssimo espiritual. Não, mas eu sou cheia do Espírito Santo. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero ver. E vai brincando com isso aí. A Bíblia diz, fuja, dê no pé. Não fica não, meu irmão, que a queda é feia. É feia. Se José não tivesse corrido, ele estava na cama até hoje com a mulher de Potifar. A não ser que ele tivesse uns problemazinhos que você sabe. Fuja da imoralidade. Fuja desse pecado. Caia fora. Não abra brecha. Não dê espaço, o mínimo espaço. Meu irmão, se você está sendo atraído por uma pessoa no seu trabalho, se for preciso, mude de trabalho. Caia fora. Mas não fique lá.
Uma vez eu vi um pastor que contou o seguinte: ele estava se atraindo por uma colega de trabalho. E ele chegou e pediu as contas. Se eu prefiro sair do trabalho do que cair. Mas deixa eu contar uma historinha aqui, só para você entender o que eu quero dizer. Falar de pastores, né? Porque os membros em si, o pessoal já fala muito. Vou falar de pastores. Para você entender o que é carne e o que é que Paulo está dizendo aqui. Diz que um grupo de pastores resolveu fazer um retiro espiritual para buscar o Senhor, jejuar, orar, se consagrar. E aí chegaram à conclusão: vamos fazer o retiro agora. Se é um retiro de consagração espiritual, não pode levar mulher. Nós vamos só orar, se consagrar, ler a Bíblia, só vai ter homem. Não, mas quem vai cozinhar? Não, mas tem fulano que cozinha, tem... Não. Os homens vão para se consagrar. Então, aí disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos levar fulana, porque não é possível que alguém vá se atrair por fulana. A irmãzinha era um trem virado. Era uma briga de foice no escuro. E aí todo mundo chegou à conclusão que não se atrairia pela irmãzinha de forma alguma. Despenteada, toda feia, fedorenta. Fulana, ninguém vai se atrair. Aí foram para o retiro. Uma semana, glória a Deus, aleluia, todo mundo nas nuvens. Bênção. 15 dias, era para ser 2 meses. 15 dias, um pastor chegou para o outro e disse assim: estou indo embora. Aí disse: pô, o que? 15 dias? Estou indo embora. Some! O retiro agora que está ficando bom, nós estamos consagrando, Deus está falando no nosso coração. Disse: não, estou indo embora. Disse: por quê? Disse: fulana já está ficando bonita demais para mim. É bom eu ir embora antes dela virar uma Miss Universo. É carne, meu irmão. É carne, minha irmã. Só que Paulo disse: fuja, caia fora. Está sendo tentado? Caia fora. Por quê? Ele conclui: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha que coisa séria. Existe algo de muito peso na questão do pecado sexual. E Paulo está dizendo que qualquer outro pecado, não é que os outros pecados a gente possa relativizar, não. Eles são sérios. Mas o pecado sexual ele é muito sério porque eu peco contra o meu corpo e eu peco contra a igreja de Deus, contra o próprio Senhor Jesus. Por isso que eu tenho que fugir desse pecado. Aí ele vai caminhar para a conclusão com mais teologia. Aí ele diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Veja, meus irmãos, a argumentação de Paulo para destruir aquela lógica maligna dos coríntios. Porque qual é a lógica que ainda se utiliza hoje? E que você, mesmo sendo crente, se você não tiver um conhecimento bíblico, você pode defender. O corpo é meu, pastor. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não é essa a lógica para defender o aborto? Inclusive uma lógica, meu Deus do céu. O corpo é meu corpo, minhas leis. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Detalhe, o corpo da criança que está no ventre é dela, não é seu. Ali não é um prolongamento da mãe, ali é um ser, um indivíduo. Ali, e o direito dela? E o direito dela? Mas a lógica é essa: o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu me relaciono com quem eu quiser, porque o corpo é meu, o pastor não manda de mim, pai não manda de mim, ninguém, eu faço o que eu quero. Aí Paulo diz: não sabeis vós que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo,
que o Espírito habita em vós e que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês foram comprados. O corpo de vocês não pertence mais a vocês, foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então esse corpo não é seu, meu irmão, você não pode fazer o que quer com esse corpo, porque esse corpo é de Jesus Cristo, Ele comprou com o seu sangue. E você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não profane esse templo, não profane essa casa que o Senhor habita. Aí ele conclui dizendo assim: pois foste comprado por alto preço. Portanto, aí ele dá uma ordem: glorificai a Deus com o vosso próprio corpo. É interessante que nas igrejas evangélicas, glorificar a Deus com o corpo é fazer coreografia evangélica, trenzinho de Jesus, pular para a glória de Deus. Glorificar a Deus com o corpo aqui é o quê, irmãos, dentro do contexto? Fugir da imoralidade. Glorificar a Deus com o corpo aqui não é criar grupo de gestos na igreja, não. Glorificar a Deus com o corpo, que Paulo está dizendo aqui, é fuja da imoralidade, da prostituição, da impureza, desses pecados. Fuja, caia fora, não pratique isso. Eu quero só fazer algumas aplicações e nós estaremos orando, concluindo a mensagem. Primeira aplicação que eu quero fazer, meu irmão e minha irmã: cuidado com a mentalidade mundana. Cuidado para você não estar sendo influenciado pela filosofia deste mundo, pela cultura deste mundo que nós estamos inseridos. Por que esses crentes de Corinto estavam vivendo assim? Por causa da mentalidade grega, da cultura que eles estavam vivendo, que estava fazendo a cabeça deles. Irmão, não existe neutralidade no mundo, não existe. O filme que você assiste, a música que você escuta, o livro que você lê, tudo que está sendo produzido aí tem um propósito por trás, tem uma mensagem. Não seja inocente. Ah, pastor, então não posso assistir uma série na Netflix? Pode, mas procure entender o que eles estão transmitindo. Qual é a mensagem que está por trás? Ah, pastor, então não posso escutar uma música? Pode, meu irmão, mas veja o que está sendo passado pelaquela música. Aquele livro que você está lendo, a cultura que está sendo transmitida para você, as informações que estão chegando até você, elas não são neutras, elas doutrinam você, elas mudam a sua mentalidade, a sua maneira de ser. Quer um exemplo? Essa dicotomia aqui, entre sagrado e profano. Não, pastor, tem coisas que eu defendo na igreja, e ok. Agora, lá fora, aí eu penso diferente. Cuidado com esse mundo, com aquilo que está sendo transmitido para você. Hoje, principalmente nas redes sociais. Antes era mais na mídia, de um modo geral, na televisão. A Globo chegou um período que disse assim: ainda não dá para botar duas mulheres se beijando. Mas vamos começar a colocar personagens homossexuais ou lésbicas que sejam gente finíssima, que faz você rir, e aí você vai se acostumando com aquele personagem, daqui a pouco botaram se beijando, depois bota se abraçando, se relacionando, casando, e você já nem sentiu mais o que eles fizeram. Você já viu crente assistindo novela e defendendo uma relação promíscua? O cara é casado com a outra, mas ele conheceu uma menina mais nova, a mulher dele não presta, e ele vai se relacionar com a amante. E está lá a irmãzinha cheia do Espírito Santo dizendo assim: olha, vai dar certo, vai dar certo. Cuidado com a mentalidade do mundo entrando na sua vida. Livro, música, séries, filmes, tudo tem um propósito por trás. E se você não tiver o filtro da palavra de Deus, você pode ser
enganado, induzido ao erro. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, à luz desse texto. Meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não caia nessa dicotomia de valorizar as coisas da alma ou do espírito e desprezar as coisas do corpo. Nem um extremo, nem outro. Tem crente que só pensa no espírito, só pensa nas coisas espirituais. Não, irmão. Nós somos corpo. E como corpo, a gente tem necessidade de alimento, a gente tem necessidade de sono, a gente tem necessidades sexuais. Tem. Então, não tem nenhum problema você desfrutar das coisas boas para o seu corpo. Nenhum problema. Não está se aguentando mais não, meu irmão, minha irmã? Está subindo nas paredes? Case. Case. Qual o problema de casar? Sabe qual é a dificuldade? É porque hoje, para casar, tem que ter carro, casa, isso, aquilo, outro. Aí o namoro vai ficando cada vez mais tempo, né? E cá entre nós, um namoricozinho de 10 anos, você quer enganar quem? A cereja do bolo já foi embora há muito tempo. Já foi embora. Os namoros de hoje, que o cara dorme na casa da menina, viajam junto, dormem em hotel junto. Meu irmão, então, ao invés de você viver na prática do pecado, que é o caminho que vai acontecer aí, case, meu irmão, case, se una, faça a coisa certa, mas não viva na prática do pecado. Mas o ponto que eu estou dizendo aqui é, esse texto vai nos ensinar a valorizar o nosso corpo, a cuidar do nosso corpo. Eu estava lendo esse texto e não saía da minha cabeça Geórgia. Olha ela rindo aqui, ó. Porque esse texto aqui tem implicações de todas as áreas para a gente. E eu estava dizendo aqui, eu tenho que fazer academia, eu tenho que cuidar do corpo. Tenho que fazer dieta. Eu tenho que dormir na hora certa. Eu tenho que me importar com o meu corpo. Por quê? Eu não posso cair nos extremos. Aquelas irmãs das igrejas antigas, né? Aquela santidade que é a alma, o espírito e as pernas e o sovaco cheio de cabelo. Oh, minha irmã, cuida do corpo. Cuida do corpo. O Senhor se importa com o seu corpo. Não é só o espírito, não. Se cuide, se valorize para a glória de Deus. O Senhor se importa com esse corpo. E a outra coisa que eu quero destacar aqui, que Paulo está colocando para nós, vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Deus não fez o nosso corpo para a imoralidade, para a prostituição, para as coisas que esse mundo está colocando aí. Deus fez para a sua glória. Então nós precisamos glorificar a Deus com todo o nosso ser, com as nossas palavras, com a nossa inteligência, com o nosso pensamento, com o nosso corpo, que foi comprado pelo sangue do Senhor. Como eu disse, as implicações aqui são seríssimas, meus irmãos. O tempo não me permite, mas as implicações são sérias. Os nossos pais puritanos, por exemplo, no sábado à noite, eles iam dormir cedo. Sabe para quê? Para no outro dia estar no culto, louvando a Deus e glorificando a Deus com o corpo, mas o corpo inteiro. O que a gente faz? A gente fica até 3 horas da manhã e no outro dia está na igreja dormindo, cansado, quebrado, oferecendo a Deus um culto com o meu corpo de qualquer jeito. Não, meu querido, glorifica a Deus com o seu corpo. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. E como disse Paulo aqui, fuja da imoralidade. Fuja da porneia. Imoralidade aqui tem a ver com todos os pecados relacionados à área sexual. Aqui estava sendo aplicado especificamente para a prostituição, o relacionamento com prostitutas. Mas tem a ver aqui com adultério, tem a ver aqui com fornicação, com tantas e tantas coisas. Fuja, caia fora.
fuja. Qualquer pecado que o homem comete, fora do corpo, ele comete. Mas quem comete o pecado da prostituição, ou da impureza, ou da imoralidade, os efeitos é no seu próprio corpo. É no seu próprio corpo. E quantas vezes crentes têm pagado um preço altíssimo por viverem assim. Glorifica a Deus, meu querido. Você que é jovem, você, minha irmã, você, meu irmão, você que não casou ainda, as meninas da igreja, eu sempre digo isso, recentemente disseram, o pastor é misógino, é não sei o quê, fala das mulheres. Não, eu estou falando para o bem. Quando eu digo para as meninas da igreja, não seja maçaneta de porta, que todo mundo pega, que todo mundo acaricia. Não dê a cereja do bolo sem que o cara leve você para o altar. Se valorize. Eu conheci uma menina crente, serva de Deus. Na primeira noite que o cara foi namorar com ela, resolveu passar a mão onde não devia, ela deu uma tapa nele segura e disse, nunca mais faça isso. O cara disse, opa, essa aqui é para casar. Porque as outras eu fazia, ela deixava e achava bom. Crente. Essa aqui não. Essa aqui disse, opa, tem limite. Você está achando que eu sou qualquer uma? Então se valorize. Glorifique a Deus com o seu corpo. Viva para a glória de Deus. Que o Senhor aplique a palavra dele no nosso coração. Que haja mudança, que haja graça na nossa vida. Vamos orar?